noite de terça-feira marcou o início do GESC, Jogos Escolares de Santa Catarina, em Timbó, com a etapa estadual dedicada aos jovens atletas entre 15 e 17 anos. Timbó se orgulha de sediar mais um importante evento esportivo do calendário da FESPORT. O complexo esportivo recebeu centenas de atletas, técnicos e autoridades para essa emocionante cerimônia de abertura. As competições já estão em andamento desde o dia 24 de junho com o judô. Nos dias 1º e 2 de julho, ocorreram as disputas individuais de taekwondo, atletismo, badminton, ciclismo, tênis de mesa, vôlei de areia, wrestling e xadrez. E entre os dias 4 e 7 de julho, estão sendo realizadas as modalidades coletivas de basquete, futsal, handebol e voleibol. Olha, ontem, dia 5 de julho, ocorreu um encontro em Rodeio para discutir e apresentar o modelo do Sistema de Inspeção Municipal Consorciado, SINC. O SINC é resultado de uma parceria técnica e jurídica entre o SINV, que é o consórcio intermunicipal do Médio Vale do Itajaí, e os municípios consorciados. Seu objetivo principal é padronizar procedimentos e boas práticas regionais, regulamentar e capacitar, além de impulsionar a interação econômica entre produtores e consumidores, gerando, claro, desenvolvimento social e renda. O foco do SINC é obter, em conjunto, o selo de inspeção municipal, simplificando o processo de fiscalização e reduzindo custos. Com essa conquista, os agricultores poderão comercializar seus produtos coloniais diretamente em todos os municípios consorciados participantes do programa. Essa iniciativa está alinhada à normativa número 29 de 2020 do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Importante para os pequenos produtores, para que possam aí regulamentar a sua operação e vender em todos os municípios consorciados pelo SINV. Uma vez que consiga esse selo, em todos os municípios que fazem parte do consórcio, o produtor tem a autorização para vender seus produtos. As obras da nova unidade básica de saúde do bairro Estação, em Ascurra, estão em pleno andamento. Os acabamentos estão em progresso e já é possível observar várias salas com pintura finalizada e pisos instalados. O novo prédio terá aproximadamente 500 metros quadrados e será capaz de abrigar 2 equipes da Estratégia da Saúde da Família, representando um investimento de R$1.364.000. Em menos de 1 ano e meio, a administração municipal concluiu todo o processo para tornar essa obra uma realidade, começando pela disponibilização do terreno, passando pela elaboração do projeto de engenharia. Com o documento em mãos, iniciou-se a captação de recursos para a execução da construção. Após essa etapa, ocorreu a licitação para selecionar a empresa responsável pelos trabalhos. Assim que concluída essa etapa, foi assinada a ordem de serviço e em abril as obras tiveram início no local. Olha, falando em Ascurra, uma nova iniciativa voltada para a segurança pública ali na cidade de Ascurra está em andamento. A Polícia Civil implementou o projeto de policiamento comunitário escolar com visitas e palestras na delegacia. Segundo informações, nos dias 4 e 5 de julho, a Delegacia de Polícia Civil de Ascurra recebeu 180 alunos das redes de ensino público e privada do município em uma ação que busca promover uma maior integração da polícia com as crianças da região. Ao chegarem na delegacia, cada criança recebeu um distintivo especial para participar do evento, que incluiu as seguintes atividades: conversa com o delegado sobre a função da polícia judiciária, palestra sobre prevenção de crimes cibernéticos direcionada ao público infanto-juvenil, demonstração dos armamentos utilizados pela Polícia Civil, exibição das viaturas policiais e visita guiada a todos os setores da delegacia. Importante, né? Mais uma ação importante aí da Polícia Civil também, querendo se integrar aí à comunidade e principalmente ao público infanto-juvenil aí da nossa comunidade escolar. Olha, o governo federal, o presidente Lula liberou 2 bilhões e 100 milhões em emendas parlamentares em um único dia, em meio a obstáculos na Câmara dos Deputados para votar projetos econômicos, incluindo a reforma tributária. A liberação ocorreu na terça-feira, dia 4, quando estava prevista a discussão do projeto do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF, marcando o início de uma semana de esforços na Câmara que ainda não começou. Essa é a maior quantia liberada em um único dia, superando o recorde anterior, que também foi dele, de 1,7 bilhões de reais.
autorizado em 30 de maio, antes da votação da medida provisória 1154, também conhecida como MP dos Ministérios. Agora, as lideranças do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, e aliados do governo estão negociando a aprovação de uma série de medidas econômicas ao longo desta semana, durante os dias de esforço concentrado na Câmara dos Deputados. Além do CARF e da reforma tributária, a proposta é que os deputados também aprovem o arcabouço fiscal, que passou por alterações no Senado Federal, 2 bilhões em um único dia. Esse é o tipo de negociação. Esse é o tipo de negociação que se sabe fazer lá em Brasília para aprovação de alguma coisa, e é o tipo de negociação. Não é, a questão não é que só o governo pague isso, né, libere esse tipo de emenda parlamentar, o tal do orçamento secreto, pelo qual Jair Bolsonaro foi também muito criticado. Tá aí, 2 bilhões em apenas um dia. Mas é que os deputados também só votam nessa base. A questão não é se é um projeto importante para o país, se ele precisa ser modificado, se ele está ruim ou não. O negócio é o seguinte, é grana envolvida. 2 bilhões de reais num dia, 1,7 bilhões no outro dia. E assim vai. Então não se aprova projetos porque ele é bom ou se desaprova porque ele é ruim. Não, se ele é ruim é aprovado. E não é porque ele é bom que é aprovado, é porque tem grana envolvida. 2 bilhões em um dia. E a Suíça anuncia doações para o Fundo Amazônia, porém sem divulgar o valor. Durante a sua visita ao Brasil, o conselheiro federal da Confederação Suíça, o Guy Parmelin, afirmou nesta quarta-feira, dia 5, que seu país fará doações ao Fundo Amazônia, um programa que busca financiamento para projetos de redução do desmatamento e fiscalização da floresta. No entanto, o representante não mencionou o montante das doações. A declaração ocorreu na sede do Ministério das Relações Exteriores, em Brasília, em companhia do vice-presidente Geraldo Alckmin. O governo tem buscado parcerias com outros países para investimentos no Fundo Amazônia. No mês passado, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, anunciou uma contribuição de 20 milhões de euros. O fundo estava paralisado desde 2019, quando as doações foram suspensas pelos países. Naquela época, o saldo era de 3 bilhões de reais. As doações, então, foram retomadas neste ano e o Brasil já recebeu 3 bilhões e 300 milhões em doações, além de 2 bilhões e 100 milhões de reais em receitas financeiras, totalizando, então, o quantum de 5 bilhões e 400 milhões de reais. Isso aí, os países vivem arrotando que a Amazônia é o pulmão do mundo, que a Amazônia é isso, a Amazônia é aquilo. Tá bom, bota grana aí para cuidar da Amazônia também. É isso. Tem que botar grana aí pra gente poder cuidar da Amazônia. E que essa grana seja realmente utilizada pra gente cuidar da Amazônia, né? Exatamente. Olha, e falando em reforma tributária, ainda tem... A PEC 45 tem problemas regimentais de conduta, sim. Não está sendo contemplado numa comissão. Em comprar os deputados para aprovar qualquer coisa que queira lá, tá errado. Agora, os deputados, me desculpem, deputados eleitos pelo voto popular vão lá se vender, só vão votar no projeto porque ganham recursos para continuar no poder, porque ganham essas emendas parlamentares, aí vem lá nas suas regiões, investe nisso, investe naquilo. Tudo bem, vai ser investido em alguma coisa lá na região deles, com certeza, mas tudo por articulação política. Tudo porque para se manter no poder. Então, é um toma lá da cá, isso é histórico no nosso país, mas lógico que agora muito mais, né? Muito mais. Subiu vertiginosamente. E falando nessa questão de reforma tributária, então ela deve ser votada hoje, anuncia o Lira em uma entrevista que ele concedeu aí à Globo News. Ontem, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, afirmou que a reforma tributária será discutida e votada em primeiro turno, ainda hoje. E tem aí um tal de Conselho Federativo, o Ronaldo Caiado fez críticas duríssimas a esse Conselho Federativo, que vai discutir aí a questão da distribuição dos recursos do imposto que está juntando o ICMS e o ISS, e aí vai ter um conselho formado aí por representantes dos estados e dos municípios, mas aí é aquela questão que o Caiado coloca. Bom, qual é o governo do estado ou qual é o governo federal que não vai fazer maioria nesses conselhos? E aí o governador que foi eleito, ele perde aí a sua autonomia também. Então os governadores aí estão na maioria
contrários, e teve uma manifestação bem forte aqui do deputado o Felipe de Orleans e Bragança, que a gente vai ouvir um trecho dessa manifestação dele sobre essa questão de como está sendo a tramitação do projeto da reforma tributária. A PEC 45 tem problemas regimentais de conduta, sim. Não está sendo contemplado numa comissão especial. Os deputados não têm direito a voto, não têm direito a fazer emendas, não tem representatividade de todos os partidos aqui compostos, os 513 deputados. Está sendo passado de última hora, com menos de uma semana para fazer a avaliação, uma proposta complexa que vai impactar os pequenos e médios empregadores no Brasil de uma maneira tremenda, com muito mais complexidade, adicional à complexidade que existe no atual modelo. E queremos passar aqui com acordos entre o Legislativo e o Executivo, no afogadilho do processo legislativo. O que é isso? Exatamente esses dois problemas que denotam que não é uma proposta boa para o Brasil, não é uma proposta boa para a população pagadora de impostos, não é uma proposta boa para o consumidor, para o pequeno e médio empregador. É exatamente isso que está óbvio. Está óbvio também que a compra de deputados com emenda parlamentar para fazer aprovar essa proposta denota que há prejuízos graves a todos os setores da economia, aos prefeitos, aos governadores, aos pequenos e médios empresários do agro, dos serviços, do comércio. Esses sim estão fazendo conta, coisa que os parlamentares não fizeram, coisa que o governo não fez. Esses sim estão fazendo conta. Por isso, meus caros, entrei com mandato de segurança com relação a todo esse processo espúrio que tem sido conduzido, essa questão da reforma tributária. Deputado federal Felipe de Orleans Bragança a respeito de como está sendo conduzido esse processo da reforma tributária. Importantíssimo, nós precisamos de uma reforma tributária, mas ela tem que ser discutida, ela tem que ser boa para o governo, claro, porque tem que simplificar e o governo precisa de arrecadação, mas tem que ser boa para quem? Para o pagador dos impostos. Uma reforma tributária, a gente imagina que ela viesse para reduzir imposto, simplificar, reduzir, fazer com que mais gente pague imposto, porque se reduz a carga tributária, mais gente paga imposto. E não é bem isso que está acontecendo, tudo sendo feito aí muito rapidamente, uma coisa muito importante sendo feito dessa forma. Mas vamos lá, vamos ver onde isso vai parar. Mudando um pouco de assunto agora, a dengue mantém patamar alto mesmo no inverno e ultrapassa 80 mil casos em Santa Catarina. Santa Catarina chegou a 80.810 casos de dengue confirmados neste ano, conforme divulgou a DIV nesta quarta-feira, dia 5. O órgão de saúde chamou atenção para o fato de a doença se manter com alto patamar de novas ocorrências mesmo no inverno, estação que se iniciou no último dia 21 de junho, o que é algo incomum. No mês de junho, foram registrados mais de 4 mil casos de dengue aqui no estado. Então, mesmo no período que, teoricamente, seria de baixas temperaturas e de menor transmissão, nós temos observado que os casos têm se mantido em números elevados aqui em Santa Catarina, afirmou também a pesquisadora e bióloga Tarine Dalcin, da DIV, conforme divulgado pelo órgão. Esses períodos aí que a gente tem de aquecimento, por exemplo, hoje e amanhã a temperatura sobe, isso é propício, né, para manutenção aí do mosquito da dengue, aí chove ainda durante esse calor, enfim, a dengue, esse tipo de temperatura e condição climática que a gente está tendo aí no outono e início do inverno, ainda assim não está diminuindo a questão da dengue, todo cuidado deve ser mantido. E assim a gente encerra o nosso primeiro bloco de informação na manhã desta quinta-feira.